Procura aí o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. No Novo Testamento você vai passar o Evangelho de Mateus, depois vai passar o Evangelho de Marcos e depois o Evangelho de Lucas. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Procura aí. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos nesse momento fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Nós tiramos algumas sextas-feiras, mas foi recente que nós falamos sobre a lepra. E esse relato aqui é de Lucas. Lucas não era judeu, não era de Israel, era um grego e era médico. E ele não foi testemunha ocular. Ele não estava lá no momento que aconteceu isso. Ele pegou depois depoimentos de pessoas da época que viveram os milagres do Senhor, foram curados, foram restaurados. Então Lucas, ele fez essa apuração. E esse relato aqui chamou a atenção dele. Ele vai falar que esse homem, em primeiro lugar, ele foi até o encontro do Senhor, ele sendo leproso. Eu pergunto para você, segundo aquilo que nós já estudamos sobre a lepra, era lícito esse homem ir até a presença de Jesus Cristo? Era lícito ou não era, irmãos? Era proibido. Esse homem não poderia estar no meio das pessoas. Vamos dizer que fosse aqui no Conjunto Ceará. Ele não poderia andar nas avenidas. Ele tinha lepra. Quem lembra aqui da pandemia? Uma pessoa que estava com a Covid, você não poderia estar nem perto dela. A pessoa com lepra, irmãos, ela poderia ser contagiosa. E quando você vê o nome lepra na Bíblia, poderia ser até um câncer. E esse texto diz que o homem estava coberto. O que é que você entende por uma pessoa coberta de lepra? Diz aí. Ele tinha só no braço dele? Só na mão? Não. Coberta, que eu entendo, meu amigo, era da cabeça aos pés. E ele foi até o Senhor. Será que ele estava andando normalmente? Uma pessoa que tem uma ferida na perna, nos pés, acredito que nem andar normalmente ele estava andando. Até para falar com o Senhor. O relato diz que ele falou com o Senhor, mas acredito que não foi normalmente, porque havia feridas, já que ele estava coberto de lepra, havia feridas até na boca dele. E ele foi até o Senhor. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar esse primeiro ponto. Ele foi até o Senhor.
E segundo a lei, amados, judaica, era proibido uma pessoa leprosa se apresentar diante das outras. Ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser expulso dali. Vamos ver aqui. Não desmarque, nós vamos ver pelo menos 3 pontos nesse relato de hoje. Mas o primeiro é esse. Não desmarque aí o Evangelho de Lucas, mas procure o livro de Levítico. Levítico, amados, é o 3º livro da Bíblia. Levítico 13. Vamos lá. É bom que todos acompanhem, porque você acompanhando, você vai compreender. Então, em primeiro lugar, era proibido, tá bom? Ele não poderia se apresentar ali. Capítulo 13 e o versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, se ele morasse aqui no Conjunto Ceará, ele não poderia ficar em nenhuma avenida. Se ele fosse encontrado em qualquer lugar do Conjunto Ceará, seria preso, açoitado. Era proibido, ele tinha lepra, poderia passar para outras pessoas. A lepra, mas naquela época, em muitos casos, a maioria deles não tinha cura. Ele teria que viver só entre os outros leprosos. Mas é isso que eu quero ressaltar. Há momentos, amados, que a gente tem que quebrar regras. Quem aqui entende isso? Meu amigo, quem nunca quebrou uma regra? Ainda mais quando você está passando uma emergência. Quem já fez isso aí? Pastor, eu gritei, eu fiz foi um barraco. Não é assim que a pessoa diz? Você estava numa emergência, meu amigo. Você precisou quebrar uma regra. Você vai para onde? Eu vou me apresentar. Mas você está coberto de lepras, é proibido. Ele falou: e eu vou morrer mesmo? Pode me açoitar? E ele se apresentou diante do Senhor. Então, amados, há momentos nas nossas vidas em que a gente tem que quebrar as regras e ir além. E eu pergunto para você, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia Sagrada, esse homem que se apresentou diante do Senhor dessa forma, ele teria como sair dali sem ser curado, segundo a Bíblia? O que você acha? Segundo o que você já leu da Bíblia, segundo o que você já sabe sobre o Senhor, ele poderia sair dali sem ser curado? Não, de maneira nenhuma. Ele usou a sua fé, ele foi além, ele não queria nem saber, se apresentou diante do Senhor e pediu para o Senhor curá-lo, e o Senhor curou. Não tinha outra alternativa para o Senhor. Irmãos, às vezes nós colocamos o Senhor na parede, através da nossa fé. Nós podemos usar a Bíblia, a palavra de Deus, ao nosso favor, quando agimos pela fé, quando quebramos as regras. Isso é, quando buscamos ao Senhor. Não tem como, amados. Amém. Deus abençoe. Quanto tempo, hein? Pronto. A vida da gente é assim mesmo. Pronto. Mas vamos lá. Então, aquela pessoa, amados, que se apresentou daquela forma diante do Senhor, não teria como o Senhor não curá-la. Não existe nenhum caso em que a pessoa, ela vai se apresentar diante de Deus com toda a sua fé
e podem falar o que for, que essa pessoa volte com as mãos vazias. Não existe isso diante do Senhor. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, meu amigo, e age com fé, o Senhor, Ele faz um milagre, porque Ele não pode mudar, irmãos. Deus é o mesmo, Ele não muda, é a essência dEle. Quanto tempo aquele homem viveu daquela forma? Se ele não tivesse agido dessa forma, irmãos, ele iria morrer. Talvez nunca mais Jesus passasse por aquele lugar onde ele estava. Às vezes, amado, na nossa vida, nós temos poucas oportunidades. Se você deixar essa oportunidade para depois, pode ser que você não tenha mais. Então, ele não quis nem saber e se apresentou diante do Senhor. Quem lembra aqui do Jairo? O Jairo, amados, era o chefe da sinagoga, era um religioso da época, e a pessoa que se apresentasse diante de Jesus Cristo, aquela pessoa, amados, ela é excluída da sociedade pelos religiosos. Mas a filha dele iria morrer. Ele só tinha uma filha, e ele se dobrou diante do Senhor. Eu pergunto para você, Jesus curou a filha dele ou não? Pastor, a filha dele chegou, foi a morrer, mas o que foi que Jesus falou para ele? Não esquenta. Crê somente, Jairo. E o Senhor fez a obra. Então, há momentos, amados, que não dá para você deixar para depois. Há momentos que nós temos que quebrar nossas regras. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Mas vai ter um momento que você vai ter que fazer. Vai ter um momento, meu amigo, que não tem jeito. É matar ou morrer. É tudo ou nada. É assim que as coisas acontecem. Outra coisa, esse foi o primeiro ponto. Vamos lá ainda. Volte para lá. Eu vou separar em 3 pontos hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A lepra, nós falamos aqui também nos nossos estudos, ela lembra o pecado. Por quê? Porque ela mata e ela é repugnante. É feio, amado, aquela ferida na pele da pessoa. Por isso que chama a atenção do pecado. Então, espiritualmente, irmãos, aquela pessoa que não tem Jesus Cristo, ela é cheia de pecados. A pessoa não tem Jesus Cristo. E quando a pessoa é cheia de pecados, ela está praticando o pecado e vai se agravando ainda mais. Vamos ver aqui. Procure aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Olha o que a Bíblia diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E o que mais? Ninguém está acompanhando aí? Vamos lá, voltar de novo. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Vamos lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E o que mais? Como é que é? Cheios. Aquele homem estava como? Estava cheio, estava coberto de lepra. Então ele diz que estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E o versículo 32, preste atenção. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Diga misericórdia. Então Deus, ele disse que a pessoa estava tão cheia do pecado que ele deixou a pessoa por conta própria. Ande com seus próprios pés. Mas a pessoa ela está indo para o inferno com seus próprios pés, é uma escolha dela. Então ele diz: olha, essa pessoa está cheia. E aqui no versículo 28, o versículo 28 que é o mais interessante, capítulo 1 e o versículo 28. Ele diz, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ó, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O próprio Deus. Então a pessoa não quis, e Deus falou: tá bom, você quer ir por esse caminho? Vá por conta própria. Então, amados, às vezes até Deus, e Deus ele nos dá esse direito de escolha. Ele mostra para você por onde você deve ir. Agora obrigar você, ó, não vai obrigar você não. Então ele deixou a pessoa por conta própria. E no final ele diz, no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É forte ou não isso aqui? Olhe para mim aqui. Sabe o que é que Deus vai cobrar do homem, amados? A sua consciência. Toda pessoa tem consciência se ela está fazendo uma coisa certa ou errada. Qualquer pessoa, pode ser até um marginal, ele sabe que está errado. E é isso que Deus ele vai nos cobrar. Nós vamos estar diante do Senhor, ele vai olhar para mim e vai falar: e aí, por que é que você não fez o que deveria fazer? Ah, por causa do fulano de tal. Não estou falando do fulano de tal, não, estou falando de você. Aqui é só eu e você. Não coloque ninguém aqui não, é só eu e você. Ele vai cobrar a sua consciência. Ele diz: olha, essa pessoa sabe que está errada, essa pessoa está andando por um caminho errado e ainda aprova os que estão fazendo a coisa errada. Por quê? Porque aquela pessoa abandonou a Deus. E ela abandonando a Deus, irmãos, o próprio Deus, o apóstolo Paulo deixa bem claro, deixa a pessoa por conta própria. Então aquele homem estava coberto de lepra. A pessoa espiritualmente, aquela pessoa que não conhece a Deus ou que rejeita o evangelho, ela está coberta do pecado, do erro. Somente o Senhor pode mudar a sua vida. Aquele homem não queria morrer de lepra, sofreu demais, por isso que ele buscou ao Senhor. Aqui ó, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 23, esse ainda é o segundo ponto. Eu tenho mais um ponto ainda. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Fala assim comigo: todos pecaram. Todo mundo. Todos pecaram. Inclusive eu. Inclusive você. Fale para essa pessoa aí. Fala assim: inclusive eu. Inclusive você. Todos pecaram, irmãos. Nós estamos igual aquele homem. A Bíblia diz que nós carecemos da glória de Deus. O que é uma carência? É quando a pessoa não tem algo, ela sofre uma carência. Então não temos mais a glória de Deus por causa do pecado. Só vamos ter de volta quando você entrega a vida para o Senhor e você volta para Ele. Então esse foi o segundo ponto. Qual é o terceiro ponto? Vamos voltar para o Evangelho de Lucas,
capítulo 5 e o versículo 13. Isso aqui também é muito importante. Então vamos entender, amados, que o poder de Deus é ilimitado. E ele, capítulo 5, versículo 13 do Evangelho de Lucas. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no final da semana lhe desapareceu a lepra. Foi assim? No final do mês desapareceu a lepra. Final do ano, quando foi que desapareceu a lepra? Já imaginou aquele homem coberto de lepra, meu amigo? Podia nem andar direito, podia nem falar direito. Senhor, o Senhor pode me curar? Ele saiu totalmente restaurado dali, no mesmo instante, irmãos. Você acha que Deus, Ele mudou? Você acha que Ele pode fazer isso agora? Pode. Pode sim. Ele não mudou. E como eu falei para você no início, amados, se a pessoa ela age dessa forma, Deus, Ele não pode, por causa da sua essência, Ele não pode rejeitar aquela pessoa. Não existe isso, irmãos. Deus nunca vai fazer isso. Essa pessoa, ela vai até o Senhor, do jeito que esse homem fez, quebrando todas as regras. Não quero nem saber. Pode me criticar, como o Jairo fez. Lembra do Pedro? O Pedro tinha passado a noite toda pescando, mas o Senhor falou para ele: lança as redes agora. Meu amigo, se você já foi pescador, você sabe, a pesca é à noite. Ele já vinha cansado, irmãos. Os outros pescadores já estavam arrumando as redes. Aí o Senhor lança as redes, porque o Senhor estava pregando. E o mais interessante é isso, irmãos. Esse texto é muito forte. Eu vou ter que ler. Vamos aqui, Evangelho de Lucas. É muito forte. Eu quero só ensinar a você uma coisa. Como Deus Ele faz, irmãos. Aí não dá mais para voltar atrás. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 3. Ele diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que Deus estava ensinando algo. O que é que Ele estava ensinando aqui? Porque na hora que Ele terminou, Ele não mandou o Pedro lançar as redes. Ele estava ensinando aqui sobre fé. Porque nós temos que ter fé, Pedro. Olha, pessoal, a fé vai fazer com que você possa vencer. E começou a falar sobre a fé, começou a falar sobre você confiar no Senhor. Depois que pregou, ele olhou para o Pedro: Pedro, pega as redes e lança no mar. Eu pergunto para você, ele poderia voltar atrás, o Pedro? Eu estou falando até agora de fé. Eu estou falando para você que Deus, através da tua fé, não tem como Ele não fazer um milagre. Aí eu falo para você: Lenilson, lança as redes agora. Ele poderia voltar atrás? Então ele foi o quê? Desafiado pelo Senhor. Não teria como voltar atrás. Ele falou até assim: Senhor, eu passei a noite pescando e nada alcancei, mas segundo as tuas ordens eu vou lançar as redes. E lançou, e houve aquela pesca milagrosa. É assim que Deus faz sempre, irmãos. Sempre é assim. Deus, Ele não volta atrás, irmão, da sua palavra. Se Ele mandou você fazer algo, amados, ali já está, já tem autoridade espiritual. O teu milagre já está liberado. Agora, meu amigo, cabe a você aceitar o desafio ou voltar atrás. Então o Senhor, da mesma forma que Ele curou aquele homem coberto de lepra, Ele poderia curar uma pessoa também que só tinha uma lepra. Então para Deus não existe limites.
Ele pode curar uma pessoa de dor de cabeça, mas pode curar uma pessoa que tenha câncer, como está escrito na palavra. Vamos aqui. Procure aí o Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 18. Aqui é um exemplo de uma pessoa que não aceitou o desafio. O Senhor pediu para ele fazer algo, mas ele não quis. Evangelho de Lucas 18, versículo 24. Quem encontrou, diga amém. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então aquele homem queria seguir ao Senhor, e ele lançou esse desafio: deixa tudo, aposta tudo, faz igual o leproso, chuta o pau da barraca. Ele não quis, irmãos, não quis, ele não aceitou o desafio, porque era muito rico, a confiança nele era nas riquezas, e perdeu a maior riqueza que alguém poderia ter, que é a salvação, porque não aceitou o desafio. Aí o Senhor diz: olha, é muito difícil um rico ser salvo. Então aquelas pessoas que acompanhavam o Senhor pensavam assim: Senhor, se um rico não pode ser salvo, e nós que somos pobres? Porque o pensamento deles era esse, irmãos. Era a sociedade judaica. A pessoa que tinha dinheiro, que era rica, era considerada abençoada por Deus. E uma pessoa que é rica, ela tem mais conhecimento. Deveria ser uma pessoa que buscasse mais a Deus. Esse é o entendimento deles. Uma pessoa que é rica, ela tem mais conhecimento do que uma pessoa pobre, então ela pode conhecer mais o Senhor. Então, se um rico não pode ser salvo, quanto mais nós que somos pobres. Aí o Senhor falou: eu sei, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas eu pergunto para você: o Zaqueu, ele foi salvo ou não? Ele era pobre? Ele era rico, mas ele deixou tudo para trás. Meu amigo, ele era baixinho, e quando o Senhor ia passar ali, ele teve que subir numa árvore. Eu não falei para você que tem momentos que você... mas ele era rico, e daí? Ele queria conhecer o Senhor, então ele teve que ir além, amados, como eu falei para você. Há momentos nas nossas vidas que a gente tem que quebrar as nossas próprias regras, a nossa religiosidade. Se você realmente quer o milagre do Senhor, não tem como Deus fazer um milagre na tua vida se você não vai além, se você não quebra os teus próprios limites. O Zaqueu, ele foi além. Então aquilo que era realmente impossível aconteceu, e o Zaqueu, ele foi salvo. Diga amém por isso. Então aquele homem saiu do lugar onde estava, saiu do lugar comum, saiu da sua acomodação, iria morrer ali, já estava coberto de lepras. Ele falou: meu amigo, é agora ou nunca. E ele apostou tudo. E quando você faz isso, irmãos, Deus, ele não vai rejeitar você. Então, há aquela pessoa, amados, que ela vai esperar pelo milagre acontecer, mas aquela pessoa que faz o milagre acontecer. São dois tipos de pessoas: a pessoa que espera o milagre, mas a pessoa que faz acontecer o milagre. Quando você age com ousadia, não tem como, amados, ele não vai virar as costas para você. O Senhor, ele não poderia mandar aquele homem de volta do jeito que ele estava. Não pode. É uma lei espiritual. Aquele homem usou a sua fé, foi além dos seus limites, e o milagre aconteceu. Também Deus é sempre dessa forma que ele faz, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre.
Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, bem forte. Amém. Feche os teus olhos aí, feche os teus olhos. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Não sei qual é o milagre que você busca. Não sei se você está numa situação de emergência. Mas o que nós aprendemos foi isso. Independente se só há uma praga, só uma lepra, você está coberto. Não interessa para Deus. Deus cura só uma lepra ou cura também o corpo todo cheio de lepra. Para o Senhor não há impossíveis. Mas tudo depende da nossa fé também.